Olá, eu sou o Marcos Melo, também membro do C12, e estou aqui hoje para mais um trabalho nosso, mais um vídeo, mais um filme, mais um momento com um palestrante da nossa conferência C12. Hoje com Júlio César Luckmann, neurocientista, educador e um profissional hoje dos mais destacados na área da saúde, especialmente na área da nutrição. Júlio, seja bem-vindo a esse nosso momento aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá, nós vamos primeiramente então aqui com o Júlio fazer a pergunta que tem tudo a ver com a temática que ele vai estar ou esteve conosco aqui durante o nosso evento na Conferência C12. Saúde 360 graus e o seu impacto na alta performance nos negócios. O que você pode me dizer em relação a isso e o que é essa tal saúde 360 graus, Júlio? Nosso corpo é o nosso templo e também o templo do Espírito Santo. Sem corpo não tem absolutamente mais nada. E eu entendo que não há como cumprir a nossa missão como cristãos, como empresários, se nós não estivermos bem de saúde. E infelizmente hoje essa é uma prática bastante comum no meio empresarial, né? As pessoas trabalharem com muita performance e buscando muitos resultados para os outros, para a empresa e para eles mesmos, não. Então, hoje em dia, eu me sinto numa missão, muitas vezes, eu diria que é uma das grandes missões aí do mundo, que é manter esse povo cristão conseguindo trabalhar, conseguindo ter performance, conseguindo ter saúde. E aí, a ideia do 360 é você olhar para a sua vida como um todo e não apenas como uma parte. Nesse contexto, a gente trabalha o sono, a gente trabalha a reconexão com a natureza, a alimentação, a atividade física e o cuidado com as emoções. E aí a gente fecha um ciclo de 360. E todos eles, né, você sabe muito bem que a gente tem um propósito, né, do desenvolvimento completo, equilibrado do indivíduo, em termos de Futuro Eventos, Marcos Melo e Luciana Mello, e também nós pensamos que o ser humano tem que realmente ter um desenvolvimento equilibrado. E o que você falou desses pontos, então desses pilares, eles têm que ser e devem ser desenvolvidos de forma equitativa, sem nenhuma disfunção, correto? Sim, existem momentos em que a gente vai ter disfunção de um em relação ao outro, porque você precisa viajar, não vai dormir direito, outro dia você está fora, não conseguiu comer direito, mas esses processos, o corpo consegue lidar muito bem com isso quando isso é agudo, né? Temporário, aconteceu hoje. Quando isso se torna crônico, isso se torna diário, nós vamos acabar pagando um preço. E é sempre a fatura que vem alta para a gente, e eu entendo que o gestor, o empresário, a pessoa que está encabeçando uma empresa, é o CPF dele que dá todo o norte do que acontece dentro da empresa. Para ele não estando bem, né? CPF para o CNPJ. Ali. Exatamente. E ele não estando bem, o CNPJ vai padecer. Você tem alguma dica em relação a isso? Como é que eu, como empresário, posso fazer com que esse equilíbrio, né, em todos os pontos que você falou dos teus pilares possam ser observados e desenvolvidos? Quais são as dicas que você daria, né, para esses nossos empresários que estão nos escutando? Olha, para ser bastante sincero, o que eu vou falar pode ser até um pouco polêmico, mas se nós só aplicássemos aquilo que a gente já sabe que é certo fazer, nós já mudaríamos completamente o cenário da saúde. Se eu sentar aqui com você, uma plateia com 1000 pessoas e perguntar a elas se comer bem, né, frutas, verduras, se dormir bem ou se você fazer atividade física é importante, tenho certeza que os 1000 levantariam a mão. Se eu perguntasse a eles quem é que dorme antes das 10, come 5 porções de frutas e verduras e faz atividade física 5 vezes por semana, restariam meia dúzia. Então, às vezes, a gente precisa criar subterfúgios ou estratégias para colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Porque às vezes a pessoa ela vem me buscar e ela imagina que eu vou dar a ela uma coisa muito diferente do que ela já sabe. E ela sai dali fazendo o básico. Então, eu diria para as pessoas, comece pelo básico, faça bem feito, crie performance. A partir dessa performance, não abandone isso nunca mais. E aí sim, você vai usar isso que você criou à disposição da sua performance na empresa. E é claro, isso tudo bem feito, existem outras questões que podem ser feitas aí de regulações, né? Mas eles são aquela sintonia fina que a gente vai encontrar e que aí um profissional da área de saúde pode ser muito útil para a pessoa, né? Por exemplo, com você atingindo uma suplementação, com você atingindo alguns elementos como fitoterápicos para te dar mais potência, né? Mas isso é sintonia fina. Certo. Porque o autoconhecimento aqui é fundamental, né? Então, por exemplo, nós temos no C12 a roda da vida, a roda do equilíbrio. Sim. Né? E essa roda da vida, ela tem praticamente todos os pontos que você também tem no teu, que você coloca como pilares importantes, né? do Saúde 360. Isso. Né? Muito bem. Então, ele faz isso, ele faz um levantamento, ele vê que ele está mal na parte física. Ele vê que ele está mal, quem sabe, no descanso, na pausa, etc. Muito bem. Então, ele tem essa consciência.
Ele teve um autoconhecimento que ele tem isso. O próximo passo é o mais difícil. É a execução. E para a execução tem alguma coisa que é fundamental, talvez o quê? Foco, atenção, escutar um profissional de outra área. O que você pode me dizer? Propósito. Quando você tem um propósito bem definido e esse propósito ele engloba esse processo da saúde e a pessoa executa esse propósito todo santo dia. Sabe quando você liga o celular de manhã cedo, ele demora um pouco porque dá aquele boot matinal? Então, o cérebro é a mesma coisa. E muitas vezes, nós, empresários, a gente já acorda de manhã com o celular na mão, entrando na rede social, respondendo coisas, e não é isso, né? O cérebro ele precisa ter uma direção, e propósito dá direção. Propósito bem definido, você vai ter muito mais facilidade de executar, porque você não vai estar fazendo porque alguém mandou, você faz porque faz sentido. E quando faz sentido, pequenas dores, pequenas derrotas, pequenas tragédias, são apenas pedras no caminho que a gente vai tirando, e aí você está focado lá, e quando você está focado lá, tudo que você vai fazer vai contribuir para você chegar lá. Perfeito. E se a gente levar em consideração também que tem um outro detalhe que acho que é importantíssimo nisso tudo, que é a mudança do mindset. A mudança do modelo mental. Quer dizer, eu me autoconheci, eu sei que eu tenho um problema, né? Mas eu tenho que estar realmente, seja pelo propósito, né? Ou por às vezes uma necessidade também. Às vezes a pessoa chegou num ponto tão sério que às vezes já passa a ser uma necessidade, seja ela alimentar, seja ela do sono, o cara entrou num burnout, alguma coisa assim, né? Então é a mudança do mindset, e o mindset para você também é fundamental, não é? Sem dúvida, e às vezes até essa questão eu sempre chamo, né, da humildade na saúde. Perfeito. Porque o empresário, de uma forma geral, o gestor, o pai de família, que também é um gestor, ele se sente muito dono da situação, ele acha que ele é infalível. E às nunca vezes, vai acontecer nada com ele. E às vezes a pessoa ela já ultrapassou o limite do sensível ali e ela está precisando de ajuda, mas ela não aceita. Eu hoje tenho muita humildade em reconhecer que cada ponto que eu estou passando e que eu não consigo lidar, imediatamente eu peço ajuda. Aliás, é isso que faz a igreja, né? Sim. É isso que faz toda essa união, não é a pessoa, né? É esse conjunto aí entre... E aí entra a questão da humildade, né? Sim. Quebrar e moer o orgulho todos os dias para ter isso que você acabou de falar. E a gente não sabe ter tudo, né? a humildade de reconhecer, né, que está precisando chegar num ponto de equilíbrio. Sim. Né? E aí, Júlio, essa questão da humildade, ela traz para a gente uma abertura muito grande para a alma, para o corpo, para o espírito, para a sociedade, para tudo, né? Lembro-me da passagem que diz, né? Onde 2 ou mais estarão, aí eu estarei. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quando a gente vai pensar a saúde. Nunca pense sozinho, só você. Pense em conjunto. E aí entra muito bem também Romanos 12:2, né? Não se amolde ao padrão do mundo, mas sim transforme-se pela renovação da sua mente, para você poder ter aquilo que Deus te reserva, né? De bom, perfeito e agradável, que eu e a Lu gostamos muito disso, né? Em termos de futuro. Júlio, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, né? Estar com você sempre é algo fantástico, e tenho certeza que todo o teu conteúdo sempre abrilhanta e vai abrilhantar, e abrilhantou todas as pessoas que vão estar aqui conosco, e isso vai acabar tendo o Júlio Luckmann talvez em muitas empresas do C12 falando sobre tudo aquilo que você domina. Eu deixo para você o momento final para a tua despedida e para todo o nosso público, tá? Encerro a nossa conversa de hoje com o meu lema pessoal, que diz o seguinte: ensine tudo aquilo que você sabe sem reservas, não guarde nada para você. E pratique aquilo que você ensina, porque assim você vai ser o exemplo daquilo que você quer ver no mundo. E você é prova viva disso, porque Sim. Eu acompanho você há muitos anos e sei o que você estuda e estudou a tua vida inteira para chegar onde você chegou. Meus parabéns. Obrigado. Tudo de bom.